horas que não adianta só ser parecido sem ter a força e a qualidade do original, né? Eita. Bom, com proteção é a mesma coisa. Não adianta ser tipo Tyvek. Tyvek mesmo, original, só da Dupont. Agora a gente vai ver na prática a performance desses produtos. Matheus, tudo bem? Tudo bom, João. Cara, de acordo com as tecnologias que já existem no mercado, quais são as principais diferenças entre elas? Bom, a gente tem basicamente 3 tecnologias dominantes, né? A primeira é o SMS, ou também o conhecido como TNT. Ele é composto 100% de polipropileno e ele é uma estrutura bem mais leve, então ele é até mais confortável. Mas justamente pela estrutura dele, ele não é uma barreira de proteção tão efetiva. A gente também tem os laminados. Eles também têm uma estrutura básica de polipropileno, mas eles ganham uma laminação bem fininha de polietileno, e é aí que vem a proteção dele. Só que muitas vezes essa barreira é tão fina que ocorre uma delaminação e o que você tem por baixo não é uma proteção efetiva. Fora isso, essa lâmina externa não é respirável, o que não dá um conforto tão adequado em muitas aplicações para os próprios trabalhadores. Por fim, você tem o Tyvek, e esse sim é só da Dupont. Feito 100% de polietileno de alta densidade, o grande segredo do Tyvek é a maneira de fabricação. São várias fibras de polietileno bem finas, entrelaçadas, sem nenhum tipo de ordenamento, alta pressão e temperatura, que dá pra gente um material de só uma camada, com alta durabilidade, alta barreira de proteção contra partículas e também confortável. Matheus, o papo tá bom, já entendi que você sabe tudo do produto. Agora eu queria ir pra prática. Vamos ver a diferença entre essas tecnologias? Aqui a gente tem 2 amostras, uma de Tyvek e uma de material laminado. Vamos começar com o tecido laminado. Aqui na nossa prova a gente está simulando com água, mas poderia ser algum outro líquido químico que ameaçasse os trabalhadores. Aqui em contato direto a gente pode ver que não existe uma formação de gotas do outro lado, ou seja, o material laminado está fornecendo uma barreira efetiva nesse momento. Quando a gente tenta forçar uma passagem de ar e de material entre as duas faces, a gente vê que mesmo assim não existe passagem da água, mas também não há nenhuma formação de bolha, o que mostra que esse material não é confortável. Agora a gente vai repetir o mesmo teste com o Tyvek da Dupont. Aqui da mesma maneira, quando a gente entra em contato, a gente vê que não existe passagem de líquido para o outro lado, só que nesse caso, quando a gente tenta forçar a passagem de ar, a gente vê essa altíssima formação de bolhas, o que mostra que o Tyvek é respirável e por isso bem confortável. Enquanto isso, do outro lado, o material líquido continua não passando, nem por penetração, nem por permeação. E agora a gente vai simular uma situação prática, como qualquer atividade da indústria acontece. A gente tem um material que vai simular uma abrasão mecânica nos 2 materiais e a gente vai ver o resultado disso na resistência química deles. Então agora a gente repete o mesmo teste frente à água quando ocorrer uma delaminação nesse material. Então aqui, quando a gente força a passagem de ar e naturalmente a passagem do líquido, a gente vê que ocorre a penetração direta desse material por conta da delaminação. E agora a gente vai repetir o mesmo processo de delaminação com o Tyvek. Nesse caso, a gente pode ver que como o Tyvek é feito de só uma camada, não existe delaminação, só uma compactação das fibras. E aí, repetindo o mesmo teste, forçando a passagem de líquido e de vapor, a gente vê que no Tyvek a gente continua com a formação de bolhas, o que demonstra a respirabilidade, enquanto mesmo com o desgaste, não houve passagem de líquido para o outro lado. Entendeu? Proteção, conforto e durabilidade só Tyvek. Curtiu esse vídeo? Então compartilha com todo mundo e não se esqueça de assistir aos outros episódios da série. Até já!